Um dos prédios antigos mais bonitos do Centro Histórico de Pelotas é onde fica a sede do Clube Caixeiral, desde 1904. E esse prédio tá novo, foi revitalizado recentemente. E eu vou te mostrar ele por fora, por dentro, te contar um pouco das histórias desse clube e também de uma interessante personagem que saiu dali para conquistar o mundo. Tudo isso em Destinos do Sul, onde te desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. A história desse lugar começa por uma reivindicação de trabalhadores do comércio da cidade de Pelotas em 1879, que resolve se reunir e reivindicar um direito à folga depois das 3 da tarde de domingos e feriados. E eles se reúnem, então, liderados pelo espanhol Manuel Morales, em 6 de outubro de 1879, para propor, então, para os patrões que eles ganhassem essa folga. Eles conquistam isso no começo de dezembro daquele ano e no dia 25 de dezembro, no Natal, eles fundam o Clube União e Progresso, que um ano depois passa a se chamar o Clube Caixeiral. E eles têm uma outra sede nos primeiros anos, mas em 1896 eles adquirem então o terreno onde vai ser erguida essa sede, inaugurada em 1904. Esse belíssimo prédio imponente que eu consegui visitar então no interior dele. Um rapaz ali me recebeu, agora me esqueci o nome, eu peço desculpas. A gente conversou bastante, até falei sobre Destinos do Sul, sobre os lugares também, ele mostrou o prédio. Todos estão muito contentes com esse momento que está vivendo o clube. Enfim, uma sede belíssima, onde se usa mármore de Carrara, outros elementos importados da Europa. Enfim, todo um prédio suntuoso que parece que ali teve cassino, funcionou também um cinema, recebia a sociedade pelotense para bailes variados. Personagens importantes passaram por ali, Olavo Bilac teria discursado ali, presidentes teriam passado por ali também, governadores, importantes políticos. Enfim, foi um clube importante e segue tendo a sua relevância na cidade. Depois eu mostro um pouco mais e conto um pouco mais de como estão as coisas acontecendo atualmente aí nesse belíssimo lugar. Mas tem uma história interessante, tem esses detalhes belíssimos aí nesses lugares onde eu consegui visitar no interior dele. Realmente um clube, um patrimônio espetacular. E se tu gosta de conhecer esses lugares que a gente mostra por aqui, ou tu gosta de viajar, não te esquece que na descrição desse vídeo eu sempre coloco links onde tu pode comprar pela internet, desde passeios de um dia aí para alguns lugares aqui do Rio Grande do Sul, até pacotes de viagem para outros lugares, não só para o Rio Grande do Sul ou para o Brasil. Enfim, tu também pode reservar o teu hotel, comprar ingresso para algumas atrações turísticas. E também tu pode entrar em contato conosco, que a gente pode montar um roteiro especial para ti. Mas antes de seguir contando um pouco mais aí da história desse clube mais que centenário, eu vou contar um pouco da história de uma personagem interessante que saiu aí dos salões desse clube, uma moça de nome Yolanda Pereira, que venceu o concurso de Miss Pelotas e depois foi para Miss Rio Grande do Sul e foi participar em 1930 do concurso de Miss Universo. Talvez alguns mais velhos tenham uma referência maior do concurso de Miss Universo. Todo mundo fala de 2 brasileiras que conquistaram na década de 60 o Miss Universo. A Edemália Vargas e a Marta Rocha, se eu não estou enganado no nome, em 63, 68.
Mas existiu uma primeira Miss Universo. O detalhe é que a instituição que organizou o Miss Universo durante muitos anos, eu não sei se continua, enfim, como está atualmente. Eu recentemente até ouvi um concurso de Miss Universo, tinha uma forte candidata brasileira aí, enfim. Mas essa instituição que organizou durante muitos anos esse concurso de Miss Universo, onde essas brasileiras ganharam na década de 60, essa instituição não reconhece esse título antigo. E o pior é que havia um concurso feito pelos Estados Unidos, na época, uma organização americana, que não teria aceito uma candidata brasileira em 1929. E aí alguns brasileiros resolveram fazer um outro concurso de Miss Universo também aqui no Brasil. E alguns países participam também, e esse concurso então é realizado em 1930, na sede do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, então capital da República Federativa do Brasil. Enfim, até não sei se o nome naquela época era Federativa ou Estados Unidos do Brasil, enfim, agora me deu um branco, mas foi realizado o concurso então na capital do Brasil, Rio de Janeiro, em 1930. E ela vai então para a final, a Yolanda Pereira. E parece que a grande favorita era Miss Portugal, mas ela acaba vencendo o concurso e volta para Pelotas com todas as honras. Enfim, eu pesquisei algumas coisas aí sobre a Yolanda Pereira, tem a história dela, enfim, aí na internet. E inclusive tem uma entrevista dela para a TV, uma breve entrevista em 1992, já com 82 anos de idade, falando um pouco, comparando como eram os concursos da época, como é hoje em dia, ou então na década de 90, quando ela foi entrevistada. Ela veio a falecer então em 2001, e ela foi, logo em 1936, ela se casou e morou quase boa parte da vida dela, quase toda a vida dela, no Rio de Janeiro. Mas ali em Pelotas tem uma passagem que eu vi recentemente, que ela teria enterrado uma cápsula do tempo na Praça Coronel Pedro Osório, que é a praça principal, na frente do clube. E era uma cápsula do tempo que era para ser desenterrada quando se completassem 50 anos dessa eleição dela em 1930, então a cápsula deveria ser desenterrada em 1980. Mas parece que essa cápsula foi esquecida, até que alguém lembrou que essa cápsula estava enterrada, inclusive embaixo do pilar do busto dela, que estava na praça, e que recentemente esse busto foi, então, alguns danos que o pessoal fez, infelizmente vandalismo, ele foi transportaram então para dentro da sede do Clube Cacheral. Eu também peguei imagens então do busto em homenagem a Yolanda Pereira, e enterrada então embaixo do pilar desse busto estava, porque alguém sabia dessa história e contou, continuava enterrada a cápsula do tempo, então foi desenterrada agora em 2019. E aí estava bastante úmida, havia, como é comum nessas cápsulas do tempo, alguma série de documentos, recortes de jornais, parece que fotos dela autografadas, enfim. Mas muitos estão danificados, parece que estão recuperando, restaurando todos esses documentos, estavam nessa cápsula do tempo. Depois eu não pesquisei mais como é que está todos os documentos, se são expostos ou não, enfim. Depois a gente vai aí atualizando para ti, mas foi enterrado, inclusive com a presença da então prefeita de Pelotas, desenterrado em 2019, essa cápsula do tempo, e inclusive ela em Pelotas. Essa história de cápsula do tempo é bem interessante. Recentemente eu fiz um conteúdo, aliás há mais tempo eu fiz um conteúdo sobre Santa Casa de Misericórdia, que eu resgatei agora no conteúdo sobre que está bem interessante, dá uma olhada no canal, que é outro prédio que eu também captei nesse dia as imagens, que é o Asilo das Órfãs Nossa Senhora da Conceição, que uma das órfãs vinham da Santa Casa de Misericórdia. E eu estava vendo o vídeo antigo aí que eu fiz em 2021 sobre a Santa Casa e a praça que tem na frente, tem um antigo reservatório de água.
E, inclusive, eu vi uma notícia aqui que se colocou uma cápsula do tempo em 2021 para ser aberta em 2071, com registros muito... provavelmente não, tem registros, pelo que eu vi nas notícias, da pandemia. Em 2021 a gente estava em plena pandemia, enfim, e máscaras, objetos que remetem a esse momento para ser aberto lá em 2071, que parece que também se quer fazer algumas novas cápsulas do tempo aí para colocar ali no lugar dessa, enfim, quando se reabre isso e se vê testemunhos do passado, alguns documentos talvez tenham se perdido, alguns se preservam, outros nem tanto, mas sempre é interessante, é um testemunho daquele momento que fica preservado. Nesse caso, talvez não tenham sido feitos todos os cuidados, e aí alguns documentos aí pegaram chuva, se deterioraram, mas sempre é interessante, dá vontade de fazer uma cápsula do tempo de hoje e para deixar para as futuras gerações. Já vi outros exemplos em outros lugares. Uma hora, quem sabe, a gente procura pesquisar outras cápsulas do tempo que foram abertas ou que estão enterradas, vão ser abertas no futuro, para a gente fazer mais uma reflexão em cima disso. É uma história, um momento bem interessante. Então teve essa cápsula do tempo aí, que foi presenciada pela Yolanda Pereira, esse personagem interessante desse Clube Cacheral, como eu te disse, marcou época na cidade. É um prédio belíssimo por fora, tem estátuas masculinas que remetem ao deus do comércio, Mercúrio, ao deus da indústria. Para não errar o nome, eu vou botar o nome aqui para ficar mais fácil. Tem também referências a figuras femininas que representam a literatura e a música. Outras referências na fachada rica desse lugar, que eu peguei umas imagens procurando compor com as árvores da praça. Realmente um lugar belíssimo desse clube, que, como todos os clubes, às vezes sofrem altos e baixos. Ele já não tem um número tão grande de sócios, mas essa última diretoria tem se empenhado aí em melhorar essa situação. Houve a revitalização do prédio e também ao longo da história dele foi criado um centro de cultura, ou melhor dizendo, uma casa de cultura. Isso foi feito em 2023, ou seja, no ano passado. Eu estou gravando em 2024, então a história não para, já faz parte da história. Um dia a gente vai contar com mais um capítulo desse lugar, mas foi criado então recentemente a Casa de Cultura de Pelotas, que vai ter sede então nesse belo prédio antigo. A ideia é ter uma instituição que possa também captar recursos, que seja aberta à comunidade, não só aos sócios do clube. E uns eventos, já em função desse novo momento que foi realizado ali, não sei se foi realizado em outros momentos, em outros anos pode ter sido realizado, mas enfim, é o 12º Festival Internacional Sesc de Música, que foi realizado ali com músicas da linha de música de concerto, provavelmente muito voltado para música clássica, que eu fiquei sabendo, porque eu não fiquei só uma manhã em Pelotas, embora tenha posado em outros dias de noite, porque eu fui em várias cidades, enfim, eu estava no Asilo das Órfãs, então pegando imagens, aí eu fiquei sabendo até desse evento, porque o pessoal até estava ensaiando lá, e eu nem deu tempo de ver a programação direito, e quando eu entrei ali, o pessoal comentou que ali estavam sendo feitas apresentações. Houve um convite para mim de noite, eram eventos gratuitos, que ia ter apresentação de noite ali, depois ia ter um encerramento, naquela quinta-feira que eu estava lá, no final de janeiro, ia ter um encerramento perto do mercado público, ao ar livre, enfim, eu não consegui ficar, tinha compromisso com meus familiares, tinha me programado para ir em outros lugares, como São Lourenço. Tem conteúdo sobre São Lourenço também interessante, que eu fui naquela tarde de quinta, aí um pouco os nossos bastidores, ou como a gente faz para trazer esse conteúdo para ti, esses vídeos. Enfim, eu não consegui ficar, quem sabe, na próxima a gente volta para dar uma atenção a esse tipo de evento também, que é interessante, que faz parte aí da nossa cultura, que de certa forma também está valorizando esses belíssimos patrimônios históricos, que a cidade de Pelotas é rica nesses antigos prédios, e um grande exemplo
é essa sede do Clube Caixeirão. Já sabe, curte, compartilha esse vídeo com teus amigos, nos segue no Instagram e te inscreve no nosso canal do YouTube que tem muito mais para ti. Vamos junto?